Olá, sou o professor Anderson. Chegamos à nossa segunda aula sobre a avaliação mediadora da Jussara Hoffmann. Nesta segunda aula, nós vamos avançar no livro e começando a situá-los, né, sobre a questão de que ela vai colocando. Eu estou colocando assim sobre o tema de mitos. São mitos da educação, né, uma imagem aqui do próprio livro. Né? Os professores fazem perguntas calcados em mitos, que são os mitos que advêm da avaliação tradicional, né? Então você vai olhar aí, né, na sua apresentação e mesmo aqui diretamente, né, as perguntas que os professores fazem, né, os alunos são desinteressados, o número de alunos em sala de aula, ou precisa de muita disponibilidade. A autora já está falando assim, essas questões da burocracia da escola, essas questões, elas são mitos, elas são mentiras. O professor tem que se desvencilhar da mentira para conseguir promover a mudança, né? E aí as hipóteses em cima ainda dessas concepções, né? Os alunos não aprendem porque não estudam, não prestam atenção. A avaliação mediadora exige do professor maior tempo de permanência em sala de aula. A avaliação comparativa garante a qualidade de ensino. A autora está dizendo assim, né? Esses são mitos. Vamos escapar disso. Nós precisamos melhorar a nossa formação. E aí a autora faz críticas à própria formação do professor, do jeito que a formação do professor se estrutura. Então, alguns fatores contribuem para a manutenção desses mitos, dessa concepção inadequada. Então, a autonomia didática dos professores, decorrente de suas especializações em determinadas disciplinas, dificulta a articulação necessária entre os docentes, porque há necessidade de conversar, de discutir conjuntamente as questões para avançar para além dos mitos. A estrutura curricular, com regime de matrícula por disciplinas, que obriga a seriação conjunta dos alunos, impede os professores de avaliarem a trajetória do estudante. Mito, no sentido de a própria lei brasileira permite outros tantos rearranjos, onde nós não estamos ousando buscar novas formas de concepção de sala de aula para a nossa sala de aula e para o conjunto da nossa escola. Então nós, professores, precisamos buscar outras formas de organizarmos e reorganizarmos os saberes. Além desse, a natureza da formação didática dos professores que revela, na maioria das vezes, um quadro de ausência de aprofundamento teórico em avaliação. Então, a avaliação não pode ser deixada em segundo plano. Avaliar hoje é diferente do passado. Ninguém gostaria hoje, por exemplo, de usar um equipamento tecnológico do passado, né? Aqui estamos diante de uma televisão, não é uma televisão do passado, né? É uma televisão diferente hoje. Então ela é fina, ela tem um outro tipo de imagem, a imagem é mais clara, diferente do que era no passado. Ninguém gostaria hoje de ir numa loja e comprar uma TV antiga, aquela de tubo, gigantesca, pesada. Então hoje a TV é fina, hoje ela é diferente, hoje... Então, o mundo muda, as coisas mudam, a avaliação precisa mudar. Então ela está falando até assim, olha, é uma postura conservadora em relação à própria avaliação. Então, essa posição conservadora precisa ser alterada, né? Ali no meio, um pouco perto do meio do livro, né, a autora vai iniciar o segundo capítulo com uma charada destinada a um grupo de professores, levantando as possíveis respostas. Então a charada é: uma pessoa mora no 18º andar de um prédio de apartamentos, todos os dias desce pelo elevador para ir ao seu local de trabalho. Ao final do dia, retornando para casa, vai pelo elevador até o 13º andar e sobe os demais andares pela escada. Isso se repete todos os dias. Você saberia dizer por quê? A grande questão que a autora está trazendo, a Jussara Hoffmann está trazendo para nós discutirmos é: o professor muitas vezes tem dificuldade de responder, não sei. Então tem uma situação, um problema, por que às vezes a gente não responde não sei? Porque os professores sempre têm que ter uma resposta. Porque os professores não podem se tornar pesquisadores do processo para tentar descobrir o porquê. E aí ela vai discutir, na discussão então surgirão várias respostas válidas, com alguma lógica. Um ou dois professores até descobrem aquela que está no livro. Então, é interessante revelar a necessidade dos professores de descobrir a resposta correta. É o medo do erro. E aí começa a discussão dela a partir do medo do erro, né?
Então, porque essa situação, né? E aí vou deixar aqui a questão para você discutir consigo mesmo e também ler o livro. Ler o livro é importante, é um livro interessantíssimo, né? Para você descobrir um pouco a resposta que objetivamente está lá no livro. Mas veja, eu quero discutir no outro campo para dizer assim: o professor não precisa saber tudo, o professor pode pesquisar, o professor pode buscar outras respostas, outros olhares. Por isso, ele pode criar várias respostas válidas, várias lógicas, por que não também? Então, mas ele não precisa saber tudo. Ele também pode dizer não sei. E ao dizer não sei, como é que ele faz para correr atrás dessa resposta? Então, a situação objetiva uma reflexão sobre a pergunta: por que o aluno não aprende? E aí eu preciso ir buscando respostas, investigando, pesquisando, modificando, porque não é uma busca de culpa, não é entregar a culpa e falar a culpa é dele, a culpa é seu desinteresse, a culpa é a escola, a culpa é a burocracia, como estavam lá nos mitos. A grande questão é como o professor busca uma resposta plausível junto com outros educadores e pesquisando a fundo cada um desses alunos. A individualidade dos saberes de cada um desses alunos. Como é que esses saberes chegam até a escola? Para se conectar ao saber que o professor quer propor de maneira intencional e depois avaliando durante o processo se esses saberes estão sendo conquistados pelos alunos. O que o professor precisa mudar na sua concepção de avaliação para desenvolver uma prática mediadora? Então, para a Jussara Hoffmann, as transformações de avaliação são em várias dimensões. Uma grande questão é que avaliar envolve valor, e valor envolve as pessoas. Então, nós somos o que nós sabemos em múltiplas dimensões, não numa única dimensão. E não é a única dimensão do correto, é a multidimensão, a multidimensionalidade de pensarmos. Quando avaliamos uma pessoa, nos envolvemos por inteiro. O que sabemos, o que sentimos, o que conhecemos, a relação que nós temos com ela. Então, é o ser humano que se envolve como um todo, não é só o papel, não é só aquele momento, não é algo que se resuma em um número ou numa nota. É um ser humano completo que se coloca ali. E aí olha a multidimensionalidade. É ele, aluno, mas sou eu também, enquanto educador, que apareço ali naquele momento. Que sou desnudado ali nos processos de ensino-aprendizagem. As formas como estou ensinando, se elas estão aparecendo ali de maneira clara, né? A autora considera importante discutir os entendimentos sobre os fracassos de aprendizagem. Não é atribuir culpa, é compreender os processos educativos. Muitos professores consideram que qualquer assunto pode ser ensinado a qualquer aluno se for transmitido com competência. E aí olha aqui, concepção behaviorista. E ainda são responsáveis em elaborar técnicas para motivar o aluno pelo tema de estudo. Aliás, questões que hoje voltam à tona e voltam à baila, né? Parece que é só motivar, e não é só motivar. O processo é muito mais complexo. O processo é de envolvimento humano. E é isso que ela está querendo dizer nesta passagem. Então ela vai falar assim, é esta relação que o professor acaba criando com o seu aluno, esta relação de envolvimento. Então, para que ele transforme a sua prática, algumas concepções são extremamente necessárias. Eu preciso ter o sentimento de compromisso em relação à pessoa com a qual estou me relacionando. Com aquela escola, com aquele projeto de escola, com o meu planejamento, com o que esses alunos querem saber, com o que eles pretendem saber, com o que eles pretendem desenvolver enquanto ideia de projeto de vida, de se envolver nessa escola, enquanto pessoas que estão querendo se envolver nessa escola, da própria comunidade, dos pais desses alunos. Olha quantas camadas vamos criando, né? Num certo sentido é possível dizer assim, a avaliação mediadora são essas várias camadas. Num certo sentido como se fosse uma cebola, né? Com diversas camadas. E essas camadas então dão ao sentido,
ao que significa essas mudanças e o que significa a avaliação. Avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é reconhecê-lo como uma pessoa digna de respeito, digna de interesse. Portanto, tem saberes. Portanto, tem saberes. Em segundo lugar, o professor precisa estar preocupado com a aprendizagem deste aluno e de cada aluno. Então, o professor, nesse sentido, o professor se torna um aprendiz do processo, porque ele precisa ter a humildade para aprender com este aluno, querer saber que saberes são esses, o que o aluno traz enquanto saberes. E aí sim ele vai se aprofundar nas estratégias de pensamento do aluno, nas formas como ele age, nas formas como ele pensa, na forma como ele realiza. Não é mecânico. Não é um processo mecânico, vou e dou aula, ou para o aluno, vou e assisto aula. É um processo de envolvimento mediado pela relação, mediado pela avaliação, mediado por um processo, como está dizendo desde o início do livro, né? Por um processo que não se separa, indissociável, a avaliação mediadora. Que ela é mediadora exatamente dessas relações, está no meio dessa relação professor-aluno, media essa relação. E aí como é que os dois então participam do processo de ensino-aprendizagem? Só assim é que o professor pode intervir, ajudar, orientar este aluno. É um compromisso. É tornar-se um permanente, o professor tornar-se um permanente aprendiz, aprendiz da sua disciplina, aprendiz dos próprios processos de aprendizagem, aprendiz dos processos de avaliação que mudam com o tempo e no tempo, aprendiz dos saberes de cada um desses alunos. Eu mudo como pessoa quando passo a perceber o enorme compromisso que tenho como educador ao avaliar o meu aluno. E aí, olha, esta próxima imagem, ela nos é reveladora, né? Então, aqui nós temos, né, esta ilustração, né? E aí, veja, o professor, o aluno. O problema foi de interpretação de texto, Armando. Você não soube interpretar a pergunta. E aí vem o Armando, né? O Armandinho, e fala assim, será que o senhor soube interpretar a minha resposta? E aí embaixo eu tirei essa segunda imagem aqui da internet, só para nós olharmos então. Eu quero pensar assim, o professor fez essa pergunta num processo avaliativo. E lá no final aqui deu nota 0. Será que a nota 0 é só do aluno ou é do aluno e do professor? Ou de quem será? Pensando em ensino, será que então o ensino está sendo mais interessante? Será que é da Rede Globo? Que a pergunta é, o que é o aquecimento global? E o aluno respondeu, é o conjunto de programações da Globo. Por exemplo, tela quente, temperatura máxima, caldeirão do Hulk, esquenta, etc. Parece que a Globo está ensinando mais ao aluno do que nós professores, né? Porque eu tenho certeza que o professor trabalhou um conjunto de aulas sobre o processo do aquecimento global. E o aluno pensou outra coisa. É busca de culpa? Ou será que o processo de ensino-aprendizagem está faltando um envolvimento de algum jeito deste aluno para ele entender o que é que está sendo trabalhado naquele momento e mesmo sobre o processo de aquecimento global, que saberes esse aluno traz? Para ele não ficar achando que tem a ver com a TV Globo, por exemplo. Veja, não é uma busca de culpa, você não soube, porque será que o outro lado também não está pecando? Veja como é conjunto, veja como é troca, veja como é interação professor-aluno, veja como é interação professor-aluno. A autora, nessa passagem do livro, vai voltar nas questões, né? Porque ainda persiste em muitas escolas o culto à reprovação. Todo mundo talvez já deva saber que o Brasil é um dos países, hoje, século XXI, um dos países que mais reprova crianças no mundo. Se reprovar crianças fosse solução, o Brasil teria uma das melhores educações do mundo, mas não tem. E no passado, o processo de reprovação de alunos já foi muito maior. Hoje, o Brasil é um dos países que mais reprova ainda crianças no mundo. Então, há um problema nisso. Será que se a nossa educação não avança, será que essa é a solução, reprovar alunos?
Então, é um mito que ainda persiste. Ah, uma escola que não reprova não é uma escola de qualidade. Mas será que essa escola está ensinando? Será que essa escola está mudando os processos educativos? Será que essa escola está ensinando o que ela precisaria ensinar de maneira qualificada? A escola de qualidade, na visão de senso comum, é aquela que é conservadora, tradicional, a mesma do passado. Então, ela está falando a necessidade de mudança. Então, só que no processo, neste processo agora de visão que temos tido no Brasil nos últimos anos, tem professor que acha que então não é avaliar, é fazer qualquer coisa, é colocar para frente, é empurrar o aluno, não é fazer mais provas, não é isso que o autor está discutindo. Reitero que está lá no começo, as várias funções de educação estão presentes. Entretanto, o processo ele é diferente. E por quê? Primeiro, porque é humanizado. Segundo, porque ele é mediado pela avaliação, a relação professor-aluno. Portanto, a relação professor-aluno mediada pela avaliação, ela avalia os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. É movimento. Então, os dois precisam estar envolvidos no processo avaliativo. Então, não é não fazer mais prova, não é. Então, ela está falando, olha, é sério equívoco. Então, já apareceu aqui na apresentação, né? As formas de avaliar, elas têm que ser as mais diversificadas possíveis, para eu encontrar formas de avaliar meu aluno em diversos momentos e de formas diferentes. Portanto, a diversificação, para eu encontrar a diferença nesses instrumentos. Outros países aqui europeus, desenvolvem processos de avaliação formativa há muitos anos e realizam muitos testes com seus alunos e professores. A diferença é que os resultados desses testes servem como subsídios para novos projetos. Tanto para a melhoria da aprendizagem dos alunos, quanto para o aperfeiçoamento dos professores. Acabamos de dizer. E nós, muitas vezes, utilizamos esses testes. Este é o grande problema aqui no Brasil, de uma avaliação tradicional, apenas para classificar, apenas para gerar uma nota, apenas para achar que está resolvido. Outra coisa possível a ser dita assim, que eu falo sempre nas minhas aulas, é dizer assim, muitas vezes, mesmo nós, professores, passamos por avaliações classificatórias no ensino superior e depois apenas viramos reprodutores disso para os nossos alunos. E não é isso. Então, o exemplo que sempre falo é assim, às vezes, né? Falar assim, eu já entendo Piaget. Entendo Piaget por quê? Porque quando eu fiz prova lá na faculdade, tirei nota 8, 9, 10. Então eu já sei 80, 90, 100% do Piaget, sem nunca ter lido Piaget na vida. É grave a situação. É gravíssimo isso. Então, achamos que o número nos qualifica quando o número não é nada. Quando o número é isso que o autor está criticando. A avaliação tradicional. Então, desta forma, sabemos que o aluno não sabe alguma coisa, mas não sabemos o porquê ele não sabe. E nem desenvolvemos processos para que ele venha a aprender. Modificamos o processo para que ele aprenda de outras formas. O grande problema com a não reprovação é, de fato, que este aluno seja abandonado, que não tenha mais suas tarefas lidas, seus exercícios acompanhados, que o professor deixe de lado, que ele aprenda por si só, que ele fique escanteado. Sempre dou o exemplo de um outro exemplo, é dizer assim, de um livro da Ruth Rocha, chamado, talvez o conto eu não saiba dizer, acho que é a Escola de Vidro. Assim, enfiamos o nosso aluno dentro do vidro, esperamos que ele caiba e fique lá no vidro. E quando reprovamos, no ano seguinte o vidro é o mesmo, do mesmo tamanho. O corpo cresce, tudo acontece, mas o vidro é o mesmo, porque ele foi reprovado. Então, é o vidro que foi usado no ano passado. O diagnóstico, não é feito um novo diagnóstico. O diagnóstico é sempre assim, virose, né? Como a gente vai, às vezes, ao médico e o médico nos diagnostica virose. Ele não sabe a causa. E isto tem levado pessoas à morte, não?
É necessário um bom diagnóstico e acompanhamento o tempo todo. Bom diagnóstico e acompanhamento o tempo todo. Por isso a avaliação é mediadora. Por isso a avaliação é mediadora. Enfim, este é o fim da nossa segunda aula sobre essa importante autora que é a Jussara Hoffmann. Nós vamos voltar para a nossa terceira aula, então acompanhe aí e nós nos vemos então no terceiro encontro sobre essa grande autora brasileira. Obrigado.